Palmeirense, tudo bem aí? Olha, o Veloso resolveu falar da apresentação do Paulinho. Mas não foi só o Veloso que falou não, hein? Porque o Pascoal também resolveu aí trazer uma informação muito importante a respeito do Paulinho, coisa que você vai ver agora. Acho que é um cara que pode fazer a diferença, né, gente? Ele foi contratado com essa expectativa, né, Fernandinho? A gente sabe o campeonato que ele fez o ano passado, principalmente o retrasado foi melhor ainda, que ele foi artilheiro do Brasileiro, né? O ano passado teve até alguns problemas, tanto que ele está se recuperando ainda na final da temporada do ano passado, que ele passou por uma cirurgia, mas é um jogador que pode sim fazer toda a diferença. Eu não sei ainda, pela dificuldade que o Palmeiras está com esse 9, eu tenho falado isso algumas vezes, eu acho que ele pode até ser usado ali como esse 9, apesar de estar com a 7, né? Mas é um jogador que pode ajudar muito, pode jogar ali pelo lado direito, quando ele jogava mais com o Hulk, né? Ele já era mais solto, mas ele gosta de cair mais por ali. Pode jogar até como 9, né? Pode jogar do outro lado, enfim. É um jogador que dá opções aí pro Abel na frente. Ele dá falando de jogar de centroavante, né, Veloso? É isso que a gente queria ouvir, né, Fernandinho? Sim, deu um probleminha. A turma tinha que perguntar, e o Nicolete perguntou. A gente tava querendo ouvir isso. Com certeza o torcedor do Palmeiras também queria saber, né, dessa condição, porque vem cobrando esse 9 há muito tempo. A solução pode estar, vai demorar um pouquinho, mas uns 2 meses, né? Porque está se recuperando, tem lesão. Mas se ele se adaptar ali, porque se o Abel fez o Rony jogar como 9, não é nenhuma crítica pro Rony, é porque ele não era dali. Ele era de mais ponta. É necessidade, O Paulinho já está mais adaptado. E o Rony conseguiu fazer esse 9, aliás, é o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Então, para adaptar um atleta que tem a capacidade que tem o Paulinho, sem dúvida que é muito mais fácil. É o cara, né, gente? Ele tem muita qualidade, né? Muito mais qualidade do que o Rony. Essa é a realidade. O Rony joga pela beirada e eu tô com o Veloso. Se o Paulinho entender, né, a função de fazer esse 9 aí e conseguir fazê-la bem feita, não tenho nem dúvida. O cara fez 50 gols em 2 anos. O pior ano da carreira dele foi ano passado, onde ele jogou machucado. E a gente percebe que com essa palavra do Paulinho, que isso talvez isso justifique a procura por um meia, né, e não tão intensa por um centroavante, né? O Palmeiras insiste, Matheus Pereira, Andréas Pereira, né? Estava atrás de um meia, então Claudinho, acho que por isso justifica. Claudinho que não vê. Claudinho aí, acho que é por aí, né, Gustavo? É por aí, Fernando, mas precisa de mais um camisa 9, né? O Flaco Lopes não vem mostrando um bom futebol. Tem o Thales, mas precisa de mais um, Fernando. Precisa de mais um. Primeiro, porque não é a posição que o Paulinho está acostumado a jogar. Segundo, que o Paulinho, a previsão dele voltar para os gramados é a partir de maio. Então aí tem alguns meses ainda de recuperação para o Paulinho e precisa ver como é que ele vai voltar. Porque geralmente, quando o cara volta de uma lesão que é um pouco mais grave, o cara precisa de um tempo para readaptar, o cara precisa de um tempo para pegar ritmo de jogo. Então, eu não tenho dúvida que é um cracaço de bola o Paulinho, mas ele precisa de um pouco de tempo, a torcida vai ter que ter um pouco de paciência com ele para ele poder e entrar nessa engrenagem aí do Palmeiras, que você está vendo que no começo do ano ainda tá tentando... Você vai me permitir descortar, cracaço acho que é muito. É um craque. Hoje qualquer jogador virar craque, a gente tem que tomar cuidado. Ele é bom jogador. Craque eu não sei. Eu acho que ele tá num degrau acima, Fernando. Eu acho que ele é muito bom, Fernando. Isso, não é o bom e ainda não é o craque, mas pode se tornar. Não é o maivado, né? Fernando, para mim, em 2023, a melhor dupla de ataque do país era Paulinho e Hulk. Eu sei. A melhor dupla de ataque. Para mim, é um jogador muito acima da média. Muito acima da média. E o Palmeiras não tinha um jogador com essas características do Paulinho. Eu concordo, eu só acho que a gente tem banalizado demais a palavra craque. Acho que é cracaço, acho que faz tempo que a gente tem bons jogadores, mas a gente não tem craques. Enfim, é um grande jogador, tomara que dê certo e vire um craque com a camisa do Palmeiras, é o que a gente torce. Jogador de bola. Joga bola também, isso. É do ramo futebol. É do ramo. É do ramo futebol. Porque tem 9 no Palmeiras que não joga bola, é isso? Poderia citar o nome? Hoje o Flaco Lopes é o que está mais em evidência, porque o próprio treinador do Palmeiras falou, né? Que até falta um pouco de vontade para ele. Isso ficou um pouco pesado. Mas na bola parada vai bem, hein? Quem? Não, o lance último... O Paulinho é bom de bola parada também, né? O Paulinho é um jogo de 6 pontos, ele resolve que é uma beleza. O Paulinho é um jogador que pode jogar em todas as posições. Na seleção brasileira de base, ele jogou em todas as posições da frente. Ele começa no Vasco como um ponta esquerda, clássico ali.
até mais jovem ali, sub-15, sub-16, ele era praticamente um meio armador, depois atuou mais na ponta esquerda. No Galo, o Paulinho virou um segundo atacante que às vezes fazia ali a de falso 9, porque o Hulk saía muito da área para articular e o Paulinho se aproveitava para fazer... Paulinho e Hulk ali, os dois, né? Para fazer facão diagonal. Dois atacantes. Era aberto, dois atacantes. São dois atacantes, mas o Paulinho geralmente partindo mais da esquerda e buscando o diálogo com o Hulk. Mas quando o Hulk saía da área, o Paulinho era quem ocupava o espaço e centralizava. Então, é isso que ele fala. Nesse esquema, se tiver um ataque mais móvel, ele pode funcionar bem. E é uma pena para o torcedor palmeirense que Paulinho e Estevão vão jogar pouquíssimo tempo juntos. Porque seria uma dupla e tanto ali. Porque o Estevão saindo do lado direito, o Paulinho com liberdade para circular pelo ataque, dá muito jogo. Como diria o Pascoal, dá match, né, Pascoal? Você não, isso aí não funciona, não. Esses termos modernos. É jogo. Você dá match? Não funciona assim. Você não gosta disso? Não gosto. Deu liga. Dá liga. Eu gosto do Paulinho em qualquer função da frente. Eu gosto do Paulinho em qualquer função da frente. Falso 9. Mas essa função dele com o Hulk foi a que melhor ele executou. E ele disse que os números deles aumentam e decaem depois com a lesão dele. Sim, não. E ele jogou no sacrifício muito tempo no ano passado. Teve uns 6 meses, pelo menos, ele não estava em condições ideais. E teve que fazer um enxerto ósseo, né? E aí agora cicatrizou, né? Uma informação de um amigo no Palmeiras me disse que ele está evoluindo muito bem. Ele falou que a coisa avançou, ele falou já na coletiva. Que me disseram que ele deu um passo muito, muito adiantado para começar alguma atividade. Como é uma lesão que precisa de um certo tempo para o osso se recuperar, então o pessoal está com uma certa cautela. Eu não sei se vai ser em março ou se vai ser em abril, mas o Palmeiras está trabalhando com essas duas datas, do final de março, comecinho de abril, para que ele possa jogar, talvez começo do campeonato, algumas rodadas do campeonato. No Campeonato Paulista eu acho muito difícil. Muito difícil. Mas é que a medicina é muito evoluída e a gente espera que o Paulinho tenha recuperação. Demais esclarecido, né? Um cara que tem uma facilidade para falar, muito esclarecido. A entrevista dele foi muito legal. E hoje ele tocou num ponto, né, Pascoal, que tem torcedor que fica melindrado. Ele falou que nunca encontrou uma estrutura e uma organização como a do Palmeiras, e isso está ajudando muito na recuperação dele. E aí, torcedores do Galo tendem a falar, o cara é um ingrato, e ele ressaltou, foi muito feliz no Atlético, mas esse tipo de comparação de um atleta, ainda mais, como o Pascoal falou, de um cara esclarecido como o Paulinho, deveria servir para uma autocrítica sincera, para um clube como o Atlético, e no Atlético se sabe que o Galo evoluiu muito em termos de estrutura na cidade do Galo, mas em termos de processo, precisa avançar. Então, precisa tomar esse tipo de fala do Paulinho, não de um lado raivoso, de um lado rancoroso, de achar que ele está fazendo isso para provocar, mas como uma autocrítica, para saber que pode melhorar. E hoje o Palmeiras é referência no departamento de futebol, em recuperação de atletas, em prevenção de lesão. Então, o Paulinho sabe que ali ele está mexendo num vespeiro ao falar disso, mas é bom também quando o jogador toca nesse ponto, para a gente saber por que não. E eu concordo plenamente com ele. Não é à toa que o Palmeiras atingiu esse patamar, porque consegue, nos pequenos detalhes, são detalhes fundamentais, que é a recuperação de atleta, que é a parte física, conseguir se colocar em vantagem sobre outros. Ô, Zinho, por enquanto, quando ele começar a jogar, né? Ok, dá para se virar com o Paulinho, fazendo essa função de ponta, às vezes 9 e tal, o pessoal se movimentando ali, e tá tudo bem por enquanto, mas tem que correr atrás desse 9, ou de repente o Palmeiras pode se resolver desse jeito mesmo e o Paulinho pode atender bem nessa função? Tem boas opções o Abel, né? Ele até às vezes é rabugento ali nas entrevistas, né? Reclama muito, fala de que precisa. Os treinadores, a maioria, sempre estão pedindo contratação, é claro. Mas se o treinador quer um jogador com característica de centroavante dentro da área, fixo, aquele cara que sabe jogar de costa para os zagueiros, que segura zagueiros, prende para fazer o pivô, mais ou menos o Caleri, como joga no São Paulo, né? O Pedro no Flamengo,
esse jogador com essa característica. São bons tecnicamente também, mas são jogadores que têm presença de área. Qualquer jogada pelo lado do campo, eles estão dentro da área, eles saem ali na intermediária, dialogam um pouco, mas tem mais movimentação bico a bico de grande área. Né? Não é a do Paulinho. Aí tem que buscar uma contratação, esse 9 ali de dentro da área. O Paulinho, para mim, hoje a posição dele é atacante com um outro jogador ao lado dele. Para um sistema 4-4-2. 2 atacantes e ele ter essa mobilidade como ele jogava com o Hulk. O Pascoal explicou muito bem. Ora um está ali na área, o outro sai um pouquinho. Tem essa movimentação, essa mobilidade de jogadores na frente. Agora, o Palmeiras jogar com Estevão de um lado, Facundo Torres do outro lado, um meia centralizado e ele como a referência, não é o sistema. O Abel vai ter que mudar. O Abel vai ter que buscar uma formatação diferente. Aí dá para jogar. Aí dá. Ele pode, ao pouco tempo que jogar com o Estevão é mais próximo dele, e aí você coloca um Facundo pelo lado, o Estevão mais por dentro, porque o Estevão todo mundo diz, eu não vi. Mas o Pascoal já falou, e já vi outras pessoas falando que na base ele jogou como meia. Como um 10. Inclusive, quando foi convocado, falou: o Estevão pode jogar como o Rafinha está jogando. O Rafinha do Barcelona. Por dentro. Então, assim, jogar Paulinho e Estevão por dentro, meu Deus, que beleza. Que opção, que qualidade. Desde que tenha 2 jogadores pelo lado. Pena, vai durar pouco. Esse é o problema, né? E o Paulinho contou o caso do nome dele e do irmão, né? Porque o irmão mais velho do Paulinho se chama Romário. E, na verdade, era para ele se chamar Paulo Henrique, que era o nome do pai. O pai combinou com a mãe, olha, vai se chamar Paulo Henrique, e voltou do cartório com Romário. Só que a mãe do Paulinho é vascaína, fanática. Falou, pô, como assim Romário? Na época que o Romário tinha jogado no Flamengo, ela falou, então o nosso próximo filho vai se chamar Edmundo. E aí chegou o Paulinho. E o pai volta do cartório com Paulo Henrique, com atraso, ele registrou, não atendeu o pedido. Foi a época que o Edmundo foi pro Palmeiras? Só que na época, lá no bairro do Paulinho, a galera ficou sabendo da história e passaram a chamar ele de Edmundo. Então, na infância, o Paulinho era conhecido como Edmundo por causa dessa história de família e hoje vai vestir a camisa 7, que foi do Edmundo. E ele até falou que o Edmundo serviu como inspiração para ele. O Edmundo era uma referência dele. Se jogar o que o Edmundo jogou no Palmeiras, hein? Tá, então, Pascoal mandando o recado aí, né? Falando aí sobre a estreia do Paulinho, analisando aí juntamente com o Zinho e Companhia Limitada. Veloso falando também aí, mandando o recado, tá? Muita coisa aí sendo dita a respeito dessa apresentação do Paulinho. Uma apresentação aí bem curiosa. O Paulinho com a camisa 7, que pertenceu aí a grandes ídolos do Palmeiras, como aqueles que jogaram com o Zinho, inclusive o Paulo Nunes, lá, campeão da Libertadores 99. Camisa 7 do Verdão lá, o Diabo Loiro. Olha só, você gostou aí dessa apresentação? Será que vai jogar tão rápido assim? Eu tava especulando uma estreia até mais tardia dele, tá? Não sei se vai ser tão rápido assim, não. Inclusive o próprio Paulinho tinha dito, ele tinha dado uma declaração aí, dizendo que jogaria em abril, né? Eu não acho que ele vai entrar em campo antes de junho, não. Se entrar, vai ser meio daquele jeito, né? Meia bomba. Deixa aí a sua opinião. Quando você acha que ele vai entrar em campo? Em que mês você acha que o Paulinho vai estrear com a camisa do verde? E já prepara para clicar nesse próximo vídeo aqui, ó. Porque aqui tem até mais detalhes aí do Paulinho também, tá? E o último treino do Verdão. Impressionante, hein? Impressionante. Abel Ferreira surpreendendo geral. Avante palestra.